Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos e a finalidade desse programa é trazer você para o universo missionário. Como? Aqui você conhece os nossos missionários, os trabalhos que estão sendo feitos. Hoje nós temos mais de 600 missionários no campo. E eles são mantidos pela SEMAD, e a SEMAD somos todos nós. No Brasil e no mundo tem missionários anunciando Jesus. Atrás das cortinas de ferro, onde a igreja é perseguida, a gente não dá o nome, não diz quem são, nem onde estão, para não ter perseguição para eles também, né? E se você quiser conhecer os nossos missionários, o trabalho que é feito, vem aqui na Secretaria da SEMAD, que nós fazemos questão de trabalhar com transparência. Não mandamos um relatório para a igreja, apesar de que agora estamos indo em todas as congregações prestar contas, mas não mandamos um relatório. Por quê? Eu não posso mandar para a igreja, entrou tanto e estamos mandando para tal lugar. Porque eu estou dizendo para o bandido para onde eu estou mandando o ouro, né? Ninguém sabe quem lê esse relatório. Então, se você quiser saber o que é feito com a sua contribuição, venha na SEMAD e fazemos questão de mostrar para você. Ah, não, mas eu vou pedir para o pastor. Não, você mesmo pode pedir, não precisa pedir para o pastor, não. Está com alguma dúvida sobre a transparência do trabalho? Você mesmo pode vir aqui. Se tiver com vergonha de vir, pode mandar um zap que a gente responde com muita alegria. Tá? A SEMAD é assim, somos todos nós trabalhando em prol do reino de Deus. E nós estamos trazendo algumas pessoas para você conhecer, para ver o trabalho, e a gente já está trazendo do ano que vem, né? E eu estou com o pastor Jonas. Eu sei maravilhas a respeito dele, mas não sei muita coisa. Então, eu corri um sério risco de dizer o que não devo e deixar de dizer o que devia, né? Então, eu prefiro que ele me diga quem é o pastor Jonas, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querida irmã. Primeiramente, um prazer poder estar aqui. Finalmente. Né? Exato, né? E ainda mais num tema tão importante que é missão, né? Porque nós somos frutos de missionários. Mas, falando um pouco de mim, né? Sou gaúcho, né? Não, gaúcho, Tia? Né? E vim aqui para a Imperatriz por causa do meu trabalho profissional, no qual eu encerrei ele agora em setembro, ou seja, dá para dizer assim, me aposentei. Não é bem o termo que a gente utiliza no nosso trabalho, mas eu encerrei meu trabalho profissional e recebi... Mas o senhor é muito novo, pastor. Quantos anos você trabalhou? Eu trabalhei 34 anos. 34 anos. Comecei aos 18 anos de idade. Meu Deus, não tem que rodei diga. o Brasil todo, praticamente, porque a minha profissão tem essa particularidade. De tempo em tempo a gente tem que ser movimentado para conhecer todas as regiões do país, né? E isso nos ajuda muito a conhecer a igreja, porque às vezes um obreiro, um pastor, ele tem aquela visão de ministério só local. Ele nasceu, se criou naquela igreja e ele tem aquela igreja como modelo. E a gente que teve essa oportunidade de sair, conhecer diversos lugares, diversos estados, cidades no Brasil, a gente vê modelos implantados lá de um jeito diferente, lá no sul, no norte, aqui. Parece até outro universo, né, pastor? Não, muda assim, muda muita coisa, mas a essência do assembleano é a mesma. Então a gente se sente em casa. Um dia já está adaptado. Quanto tempo o senhor já está aqui no Imperatriz? Esse mês de dezembro fecha 4 anos. Está fechando 4 anos. Então, quando o senhor veio, o senhor pensou que ainda ia embora, não pensou? 2 anos. Eu vim nomeado para uma função específica de um biênio, 2 anos, 22 e 23, né? E, inclusive, eu fui exonerado da função, só esperando para saber aonde eu iria, né? E o pastor Ricardo, congrego lá na congregação em Jerusalém, ele dizia, não, tem que ficar, nós estamos orando, ele até brincava, dizia assim, oração contrária, não sei o quê. E nós só estávamos aguardando, nós já estávamos até se desfazendo de algumas coisas dentro de casa, porque a gente não leva na mudança tudo. E aí passou setembro, outubro, novembro e chegou dezembro e nada de vir um documento nos transferindo. Dali a pouco veio um documento em Brasília nos reclassificando aqui em Imperatriz numa outra função
na mesma instituição. Coração do Ricardo valeu. Eu acho que sim. Olha só. E aí nós acabamos ficando. Aí tanto o pastor Ricardo quanto o pastor Raul fizeram um convite para a gente permanecer aqui para trabalhar na obra, né? E nós jamais imaginávamos vir a Imperatriz, nem conhecia. Sabia nem que existia. Não, sabia que existia porque nós moramos em Itaituba, no Pará. E lá então dá para saber que a Imperatriz existe. Sim, tinha muita gente daqui, Maranhão para lá, e falavam de Itaitu, de Imperatriz. Mas nós nunca imaginamos vir para cá. Aí nós estávamos em Porto Velho, quando nós vimos assim um documento de Brasília transferindo nós para Imperatriz. Só que Imperatriz é aí que tem uma questão. Depois eu falo um pouquinho mais de mim. Aí tem uma coisa interessante. Imperatriz tem duas coisas no Brasil que Imperatriz se destaca, mesmo a gente não conhecendo. A obra missionária, ela é conhecida no Brasil inteiro, né? E sem fazer muita coisa. Diferente, né? Nós temos lá em Santa Catarina um movimento grande de missões, né? Que é uma referência no Brasil, mas fazem eventos grandes, né? E aqui não, aqui a gente não vê. Aqui só faz a obra mesmo. Aqui fazem necessariamente a obra, mas é conhecida essa obra missionária no Brasil. E a outra é a questão de mídia, essa questão também é uma referência dentro da nossa igreja no Brasil. Quando eu estava no Rio Grande do Sul ainda, antes de ir para Porto Velho, depois de já ter andado em outros lugares no Brasil, quando eu fui transferido de Porto Velho para cá, numa viagem que eu estava no Rio Grande do Sul, só comentei, estou indo para Imperatriz, na igreja que eu estava lá no Rio Grande do Sul. Aí teve um rapaz que trabalha com mídia, ele disse, nossa, eu tenho um desejo de conhecer, porque é uma referência em questão de mídia, em questão de... né? Então, Imperatriz é conhecida. O Ed levou a gente para outro patamar. A gente era meio capenga, né? Mas aí o Ed chegou e... Pois é. E missão, sem dúvida, é um ponto de referência. E eu tenho dito que se a Igreja Imperatriz continuar investindo em missão, ela vai ser a referência número 1 no Brasil, logo, se já não é. Pastor Jonas, o senhor disse que mudou muito e tal. O senhor é casado? Sim, casado. Tem filhos? Tenho. Casado há 31 anos. Eita! Né? Casamos novos por causa da profissão, realmente, né? Eu estava em Minas, ela estava no Sul, estávamos noivos, enfim. E aí... Conta aí do começo, como é que você conheceu a sua amada? Na igreja. Na igreja, só o Luiz te conheceu. Porque eu estava numa cidade chamada Santiago, no Rio Grande do Sul. Tá, não era a sua cidade? Não, eu estava lá por causa do meu trabalho já. Aí bem jovem lá, começando a minha carreira. E ela era de lá, no caso? E ela estava lá. E aí nós tínhamos um trabalho de jovens e um dia eu fui com um jovem na casa dela, que esse rapaz foi buscar um violão, alguma coisa assim. E aí estava lá, né, uma mocinha lá, né? Toda bonitinha. E aí estava lá num cantinho, lá assim. E depois dali chamou a atenção. Depois já identifiquei ela na igreja, mas já estava um tempo lá. Depois identifiquei na igreja e tal. Depois o pai dela estacionava o carro e eu estacionava a moto no lado. Sempre tinha o estacionamento disponível só ali, no lado do carro. Podia estar vago total, mas não, a tua moto só parava... Só tinha ali, não sei porquê. Aí eu comecei a conversar com o pai dela e tal, né? Começou com o pai lá? Com o pai dela, aí a gente trocou umas ideias ali. Quando ela ensaiava para um grupo de louvor que tinha, o ensaio às vezes acontecia lá, eu levava esse rapaz que tocava e cantava, que nós tínhamos um trabalho meio de evangelismo assim que a gente fazia. E aí, enquanto eles ensaiavam, eu conversava com o pai dela. E depois foi indo e aí a gente acabou Então, quando você foi falar com o pai dela, já estava amaciada. Ele até já estava meio desconfiado. Ele já estava fazendo, pode, aceita. Já estava desconfiado e deu certo. Depois dali eu fui para Minas. Aí quando eu retornei, nós casamos e aí já fomos para outra cidade. E depois dali, a gente não parou mais de andar pelo Brasil. Nessas nossas andanças, vamos dizer assim, Deus nos deu a graça de termos 3 filhos, né? 2 já são casados, que são as 2 meninas, né? Já são casados. E fica aqui com a gente em Imperatriz, o Piá, como nós chamamos lá no Sul, que é o menino, né? Que costumo dizer que é o melhor guitarrista de Imperatriz.
Modéstia do pai é terrível. Né? A gente tem que... E ainda eu vou mais, quem sabe do Maranhão. Eita, que sai do Brasil. Que sai do Brasil, né? E eu pensando que era a tua modéstia que era terrível, mas é muito maior. Sim, aí, pastor Jonas, o senhor aqui em Imperatriz começou com a EBD? Foi? Não, eu cheguei, por causa das redes sociais, eu já tive contato com o pastor Ricardo, sem saber quem ele era, se era filho do pastor, se não era, por causa das redes sociais, que quando a gente é transferido, né, que agora eu encerrei, primeira coisa, a gente vai nas redes sociais, por isso a importância das redes sociais da igreja, estar atualizado em dia, porque para quem chega é muito importante. E aí, não sei como, eu achei o Instagram dele, conversei com ele, aí ele já me convidou para ir para a Congregação Jerusalém. Não é besta nem nada. Aí eu fui para a congregação, conversamos, tal. Quando eu cheguei, fui para a Congregação Jerusalém, e lá comecei já a trabalhar na pregação, dando aula na EBD. No outro ano eu passei a ser o superintendente da EBD lá, né? E no outro ano, ainda naquele ano, no finalzinho do ano, superintendente geral da EBD. E aí permaneci o ano passado e esse ano. E esse ano estou entregando, porque estarei assumindo uma nova função ano que vem, que não vai dar para conciliar. Me diga uma coisa, como o senhor andou muito e teve muita experiência em igrejas diferentes, em locais diferentes, o que o senhor viu lá fora, que mais chamou a sua atenção dentro da igreja, que poderia ser colocado aqui ou não? Assim, cada local que a gente vai, existe pontos positivos e também aquilo que eu não aplicaria no meu ministério. Isso é bem pessoal, eu avalio de não, isso no meu ministério não serve, né? Então, assim, um diferencial que eu encontrei aqui é como que eu vou dizer assim, uma espontaneidade do povo, uma alegria que eu não encontrei em outro lugar. Os cultos, né? Por exemplo, região sul, o povo é muito fechado. Não encontra essa alegria no culto e o pessoal, né, se confraternizando no final do culto e brincando, até mesmo na pregação, às vezes brincam. Lá não tem, todo mundo fechado, sério, não. Mas tem outros pontos positivos, né? E eu vejo assim que o engajamento do povo daqui em determinados pontos, não é em todos, em determinados pontos é maior. Uma coisa que eu vi lá fora, que eu senti falta aqui, é a questão de assumir função na igreja. O povo aqui tem medo de cargo. Nós temos dificuldades. Por exemplo, eu estou assumindo lá na congregação, eu digo, o pastor vai me dando, eu vou assumindo. Mas a gente percebe que próprios obreiros aqui, é uma dificuldade a gente formar o quadro de obreiros para o ano que vem. Nós já estamos formando lá. E é uma dificuldade. Se convida alguém, ele coloca uma série. E isso eu não vi em outros lugares. Eu não consigo dizer não. Quando o pastor me chama, eu acho que ele é o representante de Deus ali. Ele foi ungido como anjo da igreja. Ele tem a visão geral. Às vezes, Euzinho, tu pode fazer isso? Eu venho assim com um cara que eu nem posso, sabe? Assim, não tem a minha cara, a meu ver. Mas eu digo, posso. Ele viu que em mim tinha alguma coisa para fazer aquilo. E aí eu vou fazer, e eu fui gostando. Mas eu penso assim, nós precisamos ser audaciosos. O que vir a gente tem que fazer, né? Claro que quando se sobrecarrega muito, aí não consegue nem fazer uma coisa boa, nem fazer outra. É verdade. Mas dizer não, eu também nunca aconteceu no meu ministério, né? Então, essa disponibilidade, eu senti uma diferença aqui, falando lá em congregação. Falo da nossa congregação Jerusalém, que é chamada Congregação Mãe. É o retrato de todas. Que é uma congregação que eu acho que, creio eu, ser a maior, já visitei várias. Nós temos até 2 cultos lá, né? E a gente tem dificuldade de encontrar, às vezes, uma pessoa para assumir um departamento para o próximo ano. Isso eu senti uma dificuldade aqui. Mas, em contrapartida, o povo é muito alegre, muito participativo, mas na hora de pegar uma responsabilidade, vamos dizer assim, eu senti essa dificuldade. E eu cheguei
E o pastor foi me dando, eu fui pegando, e estou pegando ainda, né? O que vem eu estou pegando. Mas, Jonas, você passou aí mais de ano na EBD, né? Uhum. E já veio de outros locais. Todos os lugares eu estive envolvido. Onde você viu a EBD melhor, mais desenvolvida, e o que falta para nós? Porque a gente gosta de EBD aqui, é indiscutível isso, mas sempre a gente acha que está faltando alguma coisa. E está faltando. Os problemas que a gente encontra do não desenvolvimento, às vezes, da EBD, eles são comuns em todos os lugares. Eu costumo até dizer assim, quando faço as capacitações, eu viajo bastante falando sobre EBD, agora mesmo tem mais uma agenda fora, que vai ser a última desse ano, que é falar sobre EBD. E qual que é as dificuldades que a gente encontra? Pastores que não apoiam. Porque assim... Pastor que nem vai, né, EBD? Não, nem vai. E pastores que são declarados que não gostam. E eu uso um termo assim, que é chocante. E nem em todos os lugares eu posso falar. Pastores que odeiam a escola dominical. Odeiam. E a escola dominical é para ensinar exatamente o crente que ele vai comandar. Que vai ajudar. Aí ele se zanga quando o crente não vai no culto da sexta. E assim, eu falo isso, eu não estou apontando, pontuando, é aqui, isso, não. Em todos os lugares nós encontramos pastores que eu digo, desde presidentes, a gente encontrou isso, pior de tudo a pastores é das congregações. Tá? Que presidente não é o caso aqui porque é um incentivador. Não, aqui em Imperatriz não, quanto a isso não. Mas nós encontramos congregações aqui em Imperatriz que os pastores não apoiam, não gostam e tem congregação. Ontem nós tivemos uma reunião, nós chegamos à conclusão, tem 3 congregações no nosso campo aqui, no nosso ministério, que não tem EBD no domingo, ainda. Meu Deus! Teve aqui desse lado? Aqui no nosso... No Ministério AD? Exatamente. Jesus! Tá. Então, se o pastor da congregação não apoia, não tem como o superintendente fazer alguma coisa. O pastor tem que estar lá. Outro problema que eu tentei, até na reunião de ontem, que a gente fez aqui, para finalizar, agradecer a todos os superintendentes de escola dominical, das regionais, eu disse que eu só queria que os professores lecionassem a lição. Esse é outro problema que nós encontramos. Terrível, né? O professor não leciona a lição. Ou se leciona incompleta. Não pode. O que faz o aluno vir para a escola dominical não é ouvir as experiências do professor, o testemunho. Um aluno chegou para mim e disse, olha, o professor que foi para a classe hoje, eu aprendi a pescar, aprendi a namorar, mas para o assunto mesmo. E para ter uma ideia, assim, eu conheço toda a sistemática da CPAD, quando eles fazem, os temas que vêm, eles fazem uma pesquisa, não é aleatório. O que a nossa igreja está precisando no Brasil? Aí eles fazem um tema da EBD. E a única forma que nós temos de manter a unidade teológica, doutrinária da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo é por intermédio da EBD. É a única hora que todo mundo está trabalhando o mesmo tema. Aí a pessoa se vira e vai para o outro lado. Exatamente. Então o professor da classe que não leciona, ele está privando aquela classe de receber o mesmo ensino de toda a nossa igreja no Brasil e no mundo. Igreja, no caso, que tem a EBD, ou uma igreja que é oriunda dos missionários brasileiros. Então, ele não tem essa autonomia, ele não tem esse direito de privar os seus alunos de não ter o conteúdo da EBD, da lição. Mas mesmo assim é uma dificuldade muito grande. O professor, ele acha que ele pode ir por todo o caminho. Quem fez não estava muito inspirado, não. Eu vou aqui na minha inspiração. Aí a gente tem várias conclusões que a gente já levantou, já pesquisou, já fez um monte de coisa sobre isso. Tem professor que ele não se prepara, então ele não vai para a lição porque ele não vai saber lecionar. Tem professor que acha que sabe mais que a lição e acha a lição fraca, então ele quer transmitir outras coisas que ele não tem que avaliar por ele tem que avaliar pelo aluno que tem o menor conhecimento na sua classe. É por ali que ele tem que avaliar. Então essas são as dificuldades, a falta de apoio de alguns líderes e a falta de comprometimento dos professores. Por isso que esses 2 anos e pouco que eu fiquei na liderança geral,
O meu trabalho era qualificação de professores, capacitação. E a gente fazia essas capacitações. O professor entendia a nossa visão, mas quando ele chegava na ponta da linha, ele não praticava aquilo que a gente... Pastor Jonas, foi difícil trazer o senhor aqui, né? Porque o senhor sempre estava ocupado. Então, vou aproveitar para explorar um pouquinho. Muito bem. Veja bem, nós temos uma classe chamada discipulado, que ela não funciona na nossa igreja. Eu não sei o que acontece, porque assim, uma pessoa de 60 anos aceita Jesus, um menino de 20 e uma criança de 12. Aí nós vamos fazer a classe de discipulado com essas 3 gerações, entendeu? Aí nós colocamos um professor que tem a linguagem de 20, o de 60 se isola, o de 12 não sabe o que é. Não teria uma maneira de fazer esse discipulado, tipo, se um menino de 12 aceita Jesus, ele foi com um coleguinha. Não teria uma maneira do coleguinha levar para a sala dele e fazer esse discipulado, o jovem que aceita Jesus, ir para a sala de jovem e esse discipulado acontecer, a senhora ir para a sala das irmãs e aquela penitência que tem oração todo dia, tem ensaio todo dia, mas entrar nisso, como é que a gente podia fazer essa sala de discipulado? Eu vejo assim, primeiro problema que a gente encontra, que às vezes o discipulado, às vezes a gente vai ter um aluno, 2 ou 3, e tem professores que não querem lecionar para uma classe de 1 para 2. Então até inicia, mas não vai para frente. Porque ele vê o outro com uma classe com mais alunos e ele se acha... Ele fica desanimado. Mas não deveria, né? O ideal, tanto para a evangelização quanto para o discipulado, é as faixas etárias. Eu não posso botar um senhor discipular um adolescente, que nem bem falaste. Né? Porque a revista é a mesma, do discipulado, né? Mas a linguagem é diferente. A linguagem é totalmente diferente. Né? E eu acho que é por isso que não funciona as salas. Existem alguns métodos já aplicados em alguns lugares que deram certo. Por exemplo, congregações mais próximas, fazer uma classe unificada com esse público. Aí, em vez de dar aula para 1, para 2 daquela congregação, pode ir em 7, 8, né? Existem lugares que se aplicou e deu certo. É uma forma de se pensar, por regionais aqui, alguma coisa assim. Outro, esse discipulado, ele pode não ser no domingo de manhã. Ele pode ser num outro momento. Né? E no domingo ele entra na sala da idade dele, normal da idade dele. Mas o discipulado é necessário. Né? Então... Nós não temos, essa falha nossa é terrível. É assim, até uma que outra congregação persiste, mas no geral não tem. Eu digo assim, a Assembleia de Deus, ela tem uma porta de entrada enorme. Todo mundo vem, nós evangelizamos. Nosso carro-chefe é evangelismo, né? O problema é segurar aqui. Nós, como diz o pastor Raul, nosso barco está cheio, nós estamos dividindo com os outros barcos. Eu queria que o nosso barco ficasse mais gente. Mas isso é uma falha, sabe aonde? Exatamente nessa questão do discipulado. Nunca funcionou na Assembleia de Deus, exceto numa cidade no Brasil, que é referência em discipulado. Cidade de Joinville, Santa Catarina. Eles são assim, excelentes nessa parte. Tem que ir lá aprender como é que é. Eles fazem estatísticas, eles, por exemplo, mapearam quantos nós temos dentro da igreja, quantos tem fora. Eles chegaram à conclusão que para cada um crente dentro da igreja, existem 2 que estavam juntos e estão fora por falta de discipulado. Outra coisa que eles mapearam, de cada 10 que vem à frente no nosso convite, 2 permanecem, 8 não retornam. Porque se não fizer até 48 horas um contato com aquelas pessoas, eles não voltam mais. Isso é estatística já. Então eles conseguiram mapear tudo isso. Então eles sabem e são referência, né? Mas no geral, assim, o discipulado não funciona. Não funciona dentro da Assembleia de Deus e a gente perde isso. E tinha que funcionar porque é o que vai sustentar o novo membro. Porque nós costumamos assim, quer ver? É até engraçado. Né? Eu estudo a história da nossa igreja há muito tempo. Né? Até engraçado. A pessoa vem à frente, a gente faz aquela oração por ele e tal, tudo certinho, isso mesmo. E depois a gente diz, quarta-feira tem culto, sexta-feira tem culto de ensino, domingo tem EBD. O cara não sabe nem o que é EBD. Né? E aí a gente dá a hora do culto, faz como a irmãzinha, ela aceitou Jesus, aí a outra passou de manhã na casa dela, vamos para oração, aí ela foi.
Aí, de noite, vamos para o culto, ela foi. De noite, vamos para a oração, ela foi. Vamos para o culto. Aí, tá penitência. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha de ser crente, né? Não, e sem contar que, às vezes, a pessoa precisa ser ensinada sobre costumes, vestes, essas coisas. E tem gente que chega já e descarrega tudo isso. Tira logo esse brinco, nossa, a pessoa se apavora. E bota mesmo. Aí é difícil. Gente, falar que o pastor Jonas é super top, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Últimas unidades dessa camisa. Brasil, ainda existe um clamor. Vem aqui no nosso bazar, na SEMAD, e compra uma dessa camisa, é só R$50. E são as últimas unidades, minha irmã, ano que vem é outro tema. E a gente tem também esses canequinhos aqui, eu gosto de falar. SEMAD, levando o ID de Jesus a sério, Brasil, ainda existe um clamor. E essa aqui, você já orou por missões hoje? Compra essa caneca, dá de presente. Dá de presente para qualquer pessoa, quando ele for tomar café. Você já orou por missões hoje? Não, não orei. E ora. Se eu fosse você, eu não deixava de fazer isso. Ué, mas para quê? Tá agora vendendo, fazendo merchan, é comércio? É, sim. Sabe por quê? Porque o dinheiro que a gente arrecada com a venda dessas camisetas, dessas canecas e até das roupas e sandálias que tem no bazar, ele é revestido em prol da saúde do missionário. O missionário adoece, querido. O missionário é gente. E quando ele adoece, ele precisa de cuidados especiais, como eu e você precisamos. Às vezes, o local que ele está não tem um hospital para atendê-lo. Já tem que tirar daquele lugar, levar para outro. Se for fazer um exame particular, qualquer um deles é caro. E a SEMAD, ela faz questão de dar esse atendimento para o missionário e você ajuda quando adquirir um desses produtos. Aí você pode também contribuir com missão. Como é que eu contribuo com missão? Vai na secretaria da tua congregação. Ou se você não tiver com muita vontade de ir, não tem nenhum problema não. Você pode pegar o teu celular agora e apontar para o QR Code que está aí na sua telinha, tá? Ou fazer um Pix para a SEMAD. Anota aí, vou dizer. Nosso Pix é 322-652-360001-46. É o CNPJ. Anota aí, vou repetir devagar, talvez você está com dificuldade de escrever. 322-652-360001-46. E aí você faça a prova de Deus e veja se Ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus ama quem dá com alegria. Sai daí não, a gente vai ali para o comercial e volta já já, tá? Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. O Impacto Europa é um projeto missionário liderado pelo pastor Davi Botelho, que procura 120 obreiros autossustentáveis para levar o evangelho para a Europa. Hoje o continente europeu é um dos campos mais carentes de fé. Na Irlanda, é cerca de 1,5% de evangélicos. Na Espanha, é menos de 1%. Milhares de cidades sem uma igreja sequer. Por isso, Deus está levantando uma nova geração de missionários preparados espiritualmente, emocionalmente e profissionalmente para plantar igrejas vivas e multiculturais. O nosso projeto ele acontece em 4 etapas. Nordeste, visão e intercessão. Sudeste, aprendizado, inglês. Irlanda, evangelismo e alta sustentabilidade. E Portugal e Espanha, plantação de igrejas. Deus escolheu Imperatriz como ponto de partida desse grande mover, uma parceria entre a Missões Horizonte e a SEMAD, revelando o papel da cidade como um celeiro missionário para as nações. O projeto forma missionários autossustentáveis, capazes de transformar comunidades e reacender o evangelho na Europa. Impacto Europa, reacendendo a chama missionária nas nações. Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor. Dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história. Dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento. Sertanejos que enfrentam a seca com fé.
imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Pois é, estamos de volta com o nosso podcast Campo Branco com o pastor Jonas. E o pastor Jonas, ano que vem, assume um departamento que veio bem a calhar com missão, que é aquilo que a gente precisa para fazer missão com muito mais força, com muito mais garra. E vamos falar agora a respeito disso. Pastor Jonas, esse novo desafio, como é que foi para o senhor? Bom, primeiro foi uma surpresa, né? Porque quando nós decidimos a permanecer em Imperatriz, tínhamos dois objetivos. Trabalhar na congregação, onde nós estamos inseridos. O senhor é co-pastor na congregação? Sim, co-pastor lá. Trabalhar na congregação da Jerusalém, onde a gente está inserido lá, e continuar trabalhando com a EBD. Só que eu sei, e sempre tenho ensinado isso também, que todos os cargos, exceto do pastor-presidente, eles são anuais, ou de 2 em 2 anos. Então o pastor ele tem a liberdade, né? Tem a autoridade, aliás, de trocar. E numa conversa com ele, ele chegou e falou, pastor Raul vai assumir o IBAD. Mas eu tenho uma experiência em curso teológico eu costumo brincar, desde o século passado. Né? Em 1999 foi quando fiz a minha primeira formação acadêmica, que eu comecei a dar aula em instituição teológica, 1999. De lá para cá eu nunca parei. Hoje eu dou aula no IBAD, pastor Aguinaldo, que é o atual diretor, né? De tempo em tempo me cede uma disciplina para eu lecionar. E também eu dou aula trabalho com 2 universidades lá do Sul, que tem o curso de teologia, né? Mesmo estando aqui. Então, foi uma surpresa, porque o IBAD é uma instituição de vários anos, uma instituição que bem consolidada aqui, e eu, por estar chegando, assumi a direção. Isso que me deu a surpresa, não a capacidade de conduzir, porque eu tenho experiência nessa parte, porque além do meu trabalho profissional que encerrei, eu sou professor universitário. Quer dizer, eu sou professor desde criancinha, como pedagogo, né, até doutorado, eu posso dar aula por possuir o curso de doutorado, né? Então, todas as esferas, todas as de aula eu costumo dar. Só que o que acontece? Toda a minha qualificação acadêmica, eu sempre voltei ela, mesmo podendo dar aula em outras áreas, somente na área da teologia. Porque o meu sustento vinha e vem do meu trabalho. O senhor estava sendo preparado para o IBAD, ele só juntou a fome com a vontade de comer? Pois é, eu nunca imaginei, confesso, que eu poderia estar assumindo o IBAD. Nunca imaginei. Mas é um desafio grande. Por quê? O pastor Raul ele me fez uma proposta. Proposta, assim, assim como todos os outros departamentos do Ministério estão recebendo, tornar uma referência no Brasil. Então, o Ministério AD Imperatriz, nas reuniões que nós tínhamos, até na confecção do estatuto que eu participei, tudo era para tornar uma referência no Brasil. E o desafio é tornar o IBAD uma referência em ensino teológico no Brasil. E nós estamos trabalhando para isso. Querendo Deus, nós vamos conseguir fazer o IBAD se tornar essa referência
no Brasil. Eu fiz parte da primeira turma de teologia, eu formei da primeira turma de teologia do IBAD, chique isso, né? Muito bem. Desde a formação, não sei se o senhor sabe, mas o projeto Campos Branco nasceu na congregação que pertence, que é a congregação Canaã, que é a primogênita, né? O pessoal diz que a fonte de Elim fez 60 anos e a gente vai fazer 60 anos agora. Então, só para deixar claro, a fonte de Elim era zona rural, entendeu? Na cidade, a primeira congregação é a Canaã. A Fonte de Elim era a Boca da Mata, a gente fazia retiro na Boca da Mata, era zona rural, Fonte de Elim, Lagoa Verde, então pode ter até 70, mas a primeira congregação é a Canaã, a primogênita. Você vê que a bênção de Deus na primogênita, ela sempre vem a mais, né? É o dobro dos outros. E aí o projeto Campos Branco nasceu na Canaã e o IBAD também nasceu na Canaã, através do jovem, que é o professor Moab César, nosso abraço, Deus abençoe. Ele criou o IBAD, ele falou com o pastor, e não, pode criar, tal, deu toda a cobertura e sempre funcionou. A gente teve vários diretores excelentes e os cursos muito bons. Exato. Eu acho que no início, né, houve até aquela polêmica assim, na turma, por exemplo, que eu estava, quando a gente teve uma aula com o pastor Júnior, que ele começou a dizer que Deus não tinha forma, né? Que Deus não estava sentado literalmente no trono. Tá. Nós tivemos alunos que eram pastores que levantaram e foram embora. Que isso? Não está sentado no trono e foi embora. Depois, 2 anos depois, eles se formaram. Então, quebrou alguns tabus que existiam, entendeu? Mas ele veio capacitando os professores, as pessoas, a ponto do pastor Raul pedir que todo obreiro fizesse o curso de teologia. Porque a Assembleia de Deus ela é assim, né, pastor? Ela aceita Jesus hoje, amanhã tu está pregando. Exatamente. Mas agora ele pediu para todos os pastores, todos fizeram. O que o senhor já pensou assim, trazer de novo para o IBAD? Muito bem. Eu vou dar continuidade, claro, no que está lá em andamento. Jamais algum aluno, ou jamais os projetos que estão em andamento a gente vai prejudicar ou pará-los, né? Pelo contrário. Vamos dar prosseguimento e cada um vai colocando um tijolinho, né? Eu já peguei o prédio pronto, então é só... Agora é só dar uma reformadinha. Alguma coisinha ali a gente faz. Mas assim, vem muita novidade. Por que vem muita novidade? Porque eu tenho bastante contatos, eu tenho bastante... não quero... Eu sou muito cuidadoso quando falo de mim, mas eu tenho bastante experiência nessa parte. Eu vi, que era o senhor disse pouca coisa. Eu tenho bastante experiência nessa área, mas isso não significa que a gente sabe tudo, pelo contrário. Então, por exemplo, a partir de 10 de janeiro, na reunião geral que nós vamos ter, as inscrições estarão abertas para o curso básico, para o curso... O médio nós vamos dar uma segurada por 6 meses, né, por uma questão que eu preciso ver os alunos que concluíram o básico para entrar, então já não vou abrir de imediato. Mas vai ter o curso básico, o bacharel, né, em teologia. Vou trazer o curso de grego bíblico, né, então o pessoal quem quiser fazer o curso vai poder ler a Bíblia em grego, vai poder escrever, transliterar e fazer pequenas traduções. É o que eu costumo dizer, a gente pega um manuscrito do Novo Testamento, por exemplo, na internet mesmo, que está tudo escrito em grego maiúsculo, aí tem que transformar em minúsculo, e a gente pega aquele pedacinho daquele manuscrito ali, né, e pega e consegue traduzir e ver realmente o que estava escrito naquela época. É muito gratificante, né? Então vai ter o curso grego e nós vamos trazer uma pós-graduação em escatologia bíblica. Todos esses que eu citei são cursos do IBAD, que vão ser ministrados pelos professores do IBAD e são, claro, na modalidade livre todos eles. Mas também eu vou trazer a possibilidade daqueles que quiserem ter o curso reconhecido pelo MEC. Por causa que eu trabalho com uma universidade, ela me permite trazer o curso para cá, né? Claro que é EAD, as provas são presenciais lá no IBAD, e a gente está trazendo então 2 cursos de nível superior na área da teologia, reconhecidos pelo MEC, uma pós-graduação em pregação, reconhecida pelo MEC, e uma pós-graduação que a gente não é na área da teologia, mas a gente tem interesse de compartilhar, que é na docência do ensino superior, que ajuda até mesmo os professores a dar aula na EBD. Mas não terminem as novidades.
a gente já fez o projeto, inclusive tivemos que apresentar o projeto na década da colheita, né? E eu dividi o IBAD em 3 eixos. O primeiro eixo é o presencial no IBAD, que é o nosso carro-chefe. O segundo eixo é o EAD. Então o EAD é para espalhar o IBAD em todo o Brasil e o mundo. Que no mundo, o EAD, aliás, não tem fronteiras. Então está sendo desenvolvida por um programador uma plataforma a nível plataforma de ensino de uma universidade, né? E aí nós vamos gravar as aulas, editar as aulas, vai ter até intérprete de livro ali na aula, e vai ter uma qualidade profissional essas aulas, e vão ser colocadas na plataforma e o aluno estuda onde ele estiver, dentro do cronograma que nós estamos criando. E o terceiro eixo é a abertura de polos em todo o Brasil do IBAD. Já vamos começar, já temos 2 polos abertos. A expectativa é que a gente comece o ano com 5 polos abertos, em outras cidades, inclusive em outros estados, né? E assim nós vamos espalhando o IBAD pelo Brasil e pelo mundo na modalidade EAD. Essas são as novidades. Como a minha cara já é missão, eu já vivo missão, sim, e a gente conversava em off, o senhor vai direcionar... Isso, cada curso do IBAD terá uma ênfase. Por exemplo, curso básico, ênfase evangelização. Então eles vão ter 2 disciplinas de evangelização, nós vamos conversar com a Secretaria de Evangelização para que haja uma prática depois efetiva da evangelização desses alunos, sair para evangelizar. E o médio em teologia, a ênfase vai ser em missões. Acho legal que na realidade são, no básico já é missão, o segundo não existe, é missão de novo. Não existe fazer missão sem evangelismo. A missão da igreja é fazer missão. E qual é a missão da igreja? Que você tem que fazer e todo mundo pregar o evangelho. Exatamente. A missão da igreja é fazer missão, a missão da igreja é evangelismo. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos estar trabalhando junto. O projeto da década. A gente falava em off sobre universitários e o senhor falou sobre a capelania universitária. Isso, é. A gente pode já ir namorando para fazer esse... Sim, alguns detalhes a gente tem que ajustar, né? Até porque existe um trabalho de capelães aqui, a gente não quer entrar em conflito, né, com ninguém. Entrar na seara do outro, assim como missões, por exemplo. Quando nós estivermos no curso médio em teologia, chegarmos nessas disciplinas, a gente não vai ter a disciplina própria do IBAD sobre missões, 2 disciplinas. Mas a gente vai vir aqui no SEMAD, nós vamos conversar para ver se a gente não vai estar trazendo um conceito de missão diferente do que é ensinado aqui. Então nós vamos conversar, nós vamos buscar o apoio do SEMAD, de forma que possa ser efetiva a disciplina de missões lá, as disciplinas, né? E a capelania a mesma coisa. Por exemplo, isso é experiência. Eu sou capelão também, então eu já desenvolvi capelania militar, desenvolvo ainda, capelania escolar, capelania hospitalar, só prisional eu conheço teoricamente, mas não participo por causa da minha profissão, que a gente tem que ter alguns cuidados, né? E também a capelania empresarial, que é muito importante. Esses 5 tipos de capelanias, né, eu desenvolvi ali, exceto a prisional, mas existe uma outra que é muito boa, que é chamada capelania universitária. Então, que prepara pessoas para poderem fazer esse trabalho de evangelismo, de missões, dentro das universidades. Se eu chegar lá como pastor, numa universidade, e dizer, eu gostaria de dar uma palestra como pastor, não vai abrir a porta. Agora, você chega lá com uma credencial de capelão, chega lá com uma conversa, dizendo, nós somos capelães universitários, nós temos um trabalho de apoio, de ajuda, até psicológica, até, que não é o foco, né? Mas de ajuda espiritual, de aconselhamento, tanto para o quadro de funcionários da universidade, como para o quadro de docentes, assim como para os alunos, eles abrem as portas para a gente. E isso eu digo com experiência própria, né? Então o IBAD, tendo essa oportunidade, vai trazer esse quadro de capelanias que pode formar, que vai formar esses capelães, e é uma formação rápida, não é demorado, e vai abrir então esse espaço, essa porta para entrar nas universidades. A gente está precisando e a gente tem conversado com o Ramos a respeito disso,
para levar o evangelho aos universitários. Que as pessoas dizem, entrou na universidade e se desvia. Mas eu fico muito revoltada com isso. Não é, não. Entrou na universidade e se desvia, não. Ensina a criança o caminho que deve andar, que chegar lá ele não vai se desviar, não. Pelo contrário, ele pode ser uma luz. E levar o evangelho lá. Talvez ele não pregue, talvez ele não faça muita coisa, mas a vida dele já é um exemplo. Você não precisa dizer que é crente. Eu estava dizendo, eu cheguei no hospital para conversar com uma médica semana passada, e antes de sair, eu só fui conversar. Antes de sair, ela, aquela fulana ali, uma enfermeira, ela te viu, queria que tu orasse por ela, sabe? Eu não cheguei lá e disse, eu sou crente, então eu fui fazer outra coisa, sabe? Mas quando você é luz, você brilha em qualquer lugar. Exatamente. Pastor Jonas, o que o IBAD pode fazer por missão? Olha, primeiro, a gente trouxe essa visão da missão nas disciplinas, né? Mas assim, a gente coloca o IBAD à disposição, não só da SEMAD, mas toda a igreja, no que nós pudermos, assim, ser útil. Então, com a abertura desses polos que nós estamos abrindo já, e com a questão do EAD, nós podemos sim traçar um objetivo missionário nisso. Por exemplo, chamar mais pessoas para vir para o curso missionário, eles tomarem esse conhecimento, a gente pode inserir isso, né? Outra coisa, levantar pessoas para interceder por missões e também para contribuir, porque nós vamos estar alcançando outras cidades. Às vezes naquela igreja não tem nada sobre missões e alguém tem essa chama. Ele pode se despertar. Então, nós podemos usar os polos, podemos usar o EAD, né? O presencial a gente já vai usar com essas duas disciplinas para poder fomentar essa ideia de missões e apresentando, claro, a nossa Secretaria de Missões aqui para qualquer contribuição, oração, ou até mesmo vindo alguém aqui para poder se formar nos cursos aqui que são feitos sobre missões. O que missão significa para o pastor Jonas? Olha, eu assim, eu sou como eu lhe disse, eu estudo a história da nossa igreja e eu observo que nós somos frutos necessariamente de missões. Então, eu diria que a vida da nossa igreja, da Assembleia de Deus, ela depende de missões, né? E eu observo assim, que quem investe em missões, se Deus dá lá no campo missionário, lá o missionário, lá, a gente nem está lá, a gente nem sabe direito o que está fazendo, porque a gente sabe que ele está lá trabalhando. Mas naquele momento, se Deus dá uma alma lá, aqui quem está sustentando, Deus dá 2, 3, Deus é fiel para responder em quantidades, não só, que às vezes a gente olha muito financeiro, não, eu olho almas. Se o missionário ganhou uma alma lá, aqui que é a base, que envia, Deus dá 2, 3, muito mais almas aqui. Por isso que a igreja cresce. Igreja que é missionária, ela cresce. E quando nós vemos os nossos 2 missionários que vieram de peito aberto, nem o idioma falavam, vieram por um chamado divino para o Brasil, e eles não vieram para abrir uma outra denominação, eles vieram para apoiar a denominação que eles faziam parte aqui em Belém do Pará, né? E quando deu tudo aquelas dificuldades que eles acabaram se reunindo para fazer a obra, né? Deus abriu o Brasil inteiro para eles. Então, para mim, a nossa igreja, assim, é fruto de missão. Ela só cresce porque existe missão. Nem todas as igrejas têm missões. Você sabia que mesmo aqui em Imperatriz, essa igreja tão missionária, só 30% dos irmãos contribuem com missões? Não, esse dado eu não sabia. É terrível, né? É surpreendente. Se 50% dos irmãos contribuíssem com missão, a gente tinha muito mais missionários, tinha um trabalho muito melhor. A gente precisa conquistar esse irmão, que está complicado, ou um irmão difícil de conquistar. Mas nós temos pastor que não gosta de missão. E não é um pastor lá onde o senhor está abrindo o polo, não, aqui. E a igreja, ela é a cara do pastor. Exato. Se o pastor não gosta de missão, a igreja não gosta. Porque se ele não gosta, ele não fala. Se ele não fala, ninguém não vai falar também, ninguém não vai ligar. Então eu queria agora que o pastor Jonas, como missionário, mas especialmente como professor,
Falasse para essa igreja que não gosta de missão e para esse pastor que não gosta de missão, porque como o senhor é pastor, se eu falar, Sim. é um jumento falando para o profeta, né? Mas o senhor não, o senhor é profeta falando com o profeta. Fale para esse pastor, por que fazer missão? Meus queridos companheiros de ministério, nós somos fruto de missões e a igreja cresce com a obra missionária. Quer ver a sua congregação crescer? Invista em missões. Como eu disse, o missionário que você estiver apoiando ou ajudando em termos gerais a nossa secretaria, se Deus der uma alma para ele lá no campo missionário, na sua congregação, ele vai acrescentar 2, 3, 5, 10 almas, até mais. Esse sentimento de missão, ele precisa brotar no coração daqueles que não acreditam. Tem gente que não acredita no trabalho de missões. Passe a acreditar. A igreja só vai crescer se nós investirmos em missão. E nós, como eu digo, somos frutos da obra missionária. Então não veja a obra missionária, os cultos missionários, como um peso na sua congregação. Veja como uma bênção. Abra mais a sua congregação para a obra missionária e o senhor vai ver, querido pastor, como vai mudar tanto espiritualmente a sua igreja, quanto em quantidade de membros que o senhor vai dar. E até mesmo em questões de finanças, porque Deus ele retribui em tudo, em tudo. Então, se coloque no lugar dos missionários. Eles precisam do nosso apoio e somos nós que sustentamos eles com as nossas ofertas, nossas orações, né, e o nosso apoio e incentivo. Eu penso que um pastor que está num campo missionário, que não gosta de missões, ele tem que rever os seus conceitos e repensar o seu ministério. Nós temos alguns que não deixam nem dar o momento missionário. Misericórdia. Eu acho interessante, eu vejo irmãos que... Eu tenho uma sobrinha, não vou para longe não, em casa. Ela é culto de missão? Tirar minha joia, tudo, porque se eu chegar lá, eu dou tudo que eu tiver. Então eu prefiro tirar tudo, deixar aqui, para não correr o risco de voltar sem. E ela fazia faculdade fora, e ela estava indo para o culto de missão, lá no Paraíso. Aí ela já tirou todas as joias, deixou em casa. Quando está chegando na igreja, ela tinha vendido uma geladeira por R$800, que ela precisava daquele dinheiro, tem alguns anos, né? E aí, irmão, eu trouxe para ti, tá aqui. Eu ia lá na tua casa, mas tu tá aqui na igreja, já paguei, não tinha um negócio de Pix, ainda era dinheiro mesmo, né? Tem mais de 14 anos isso. Aí ela entrou na igreja. Aí ela disse, quando ela entrou, oh meu Deus, eu preciso desse dinheiro. Tu sabe que eu preciso, né? Eu vendi a geladeira por conta disso. Aí lá vai o missionário e pregou. Quando o missionário terminou, ela foi lá e entregou o dinheiro. Aí no outro dia cedo ela ligou para mim, tia, a senhora precisa me mandar R$800. Eu falei, mas tu não vendeu? Vendi, mas fui para o culto de missão. E aí não resistiu. Não existe. Então você tem que amar a ponto de não resistir ao chamado missionário. E quando você começa a amar a missão, parece que entra no sangue, né? Faz parte do DNA. Se você não gostar, você vai repelir a vida inteira. Mas se você gostar, não tem como sair. E se você não gostar, eu te convido a aceitar Jesus. Porque quando você tem Jesus no coração, não tem como não gostar de missão. Porque o que é missão? É anunciar a palavra, é levar Jesus a outras pessoas. Se você tem Jesus, você quer que esse Jesus seja conhecido. Em locais que você não pode ir, você contribui para que outra pessoa esteja fazendo esse trabalho. O pastor Ayrton Leal, ele diz que quem não contribui não ora. Por quê? Porque a parte mais fácil de fazer missão é contribuir. Porque orar já é mais difícil. Tu ajoelha, tu ora por aquilo que tu gosta. Pelo teu amigo, pelo teu vizinho, pelo teu filho, pelos teus problemas. Então orar por missão, tu não tem coragem de contribuir para orar, né? Pois é. Eu não sei se você consegue contribuir e não orar, ou se você consegue orar sem contribuir. Mas uma coisa é certa, fazer e orar. Não tem nada melhor. Me permita fazer só uma colocação sobre esse testemunho aí que deste sobre a irmã que entregou o valor. Isso aconteceu com um dos nossos missionários, com o Gunnar Vink. Eles estavam vindo dos Estados Unidos e eles tinham... O Daniel Berg tinha uns troquinhos lá, uns dólares. E o Gunnar Vink tinha $90, que era exatamente a passagem dos dois para vir para o Brasil.
Só que ele foi num culto de despedida, era um culto de missões, eles queriam fazer um jornal, algo para incentivar a missão. E ele pegou os $90 da passagem dele e entregou para a missão. E foram para o porto, só com os troquinhos do Danielberg, que não dava para comprar a passagem. Nesse caminho eles encontraram um comerciante que conhecia Gunnar Wingel, e esse comerciante disse: essa noite Deus falou para mim que eu tinha que enviar $90 para você, estou te entregando agora. Ele pegou aquele dinheiro, foi lá, comprou a passagem e chegaram ao Brasil. O testemunho do resto da menina eu não contei. Eu não tinha nenhum centavo. Ela precisava de R$800 naquele dia. Mas o que eu vou fazer? Eu tinha algumas coisas para vender e eu fui na casa de uma amiga, coloquei assim, coxas de cama, eu coloquei na cama dela, ela não estava, ela tinha saído. Quando ela chegou, eu disse: olha que coxa bonita, é R$800 e eu vim trazer para ti. Aí ela: pois vamos orar, agradecer a Deus. Eu: orar por quê? Ela disse: porque a minha irmã me pediu R$800. Eu fui no banco, tirei e fui na casa dela. Bati, ela não abriu a porta, toma. Aí me deu e eu já mandei para a menina. No mesmo dia, foi uma coisa que Deus fez, eu acho muito interessante. Deus não deve nada para ninguém. Exatamente. Ó, infelizmente, pastor, é só 1 hora o nosso programa. Pois é. Mas foi um prazer. Deixa eu só falar uma frase. Não, calma aí, é sua cama para considerações finais, fale. Muito bem. Então, assim, eu sei que é um programa missionário, a gente quer contribuir com o IBAD na obra missionária, e iremos contribuir, né? Por isso que já colocamos uma ênfase no curso médio em missões, mas nós criamos uma frase de impacto para o IBAD, né? E aí fala tanto para o missionário, né? Você tem o chamado, nós o aperfeiçoamos. Eu tenho o chamado, aperfeiçoar. E aí o IBAD vai aperfeiçoar o chamado. Muito legal, gostei dessa. O chamado é da pessoa, nós aperfeiçoamos. Nós aperfeiçoamos com o ensino, né? A Câmara é sua para considerações Quero finais. agradecer, muito obrigado por nos permitir aqui esse momento, muito agradável, por sinal, né? E a gente deixa essa mensagem final aqui em relação, primeiramente, ao IBAD, que a gente disponibiliza, e toda a estrutura do IBAD a partir do ano que vem, ela já está disponibilizada para os nossos membros da igreja, mas a gente quer ver, né, os nossos irmãos e irmãs estudando no IBAD ano que vem e nos dando mais suporte para que a gente possa apoiar não só na obra missionária na igreja, mas em todos os outros setores que a gente possa apoiar. Então, meu muito obrigado por esse momento, Deus abençoe a todos os nossos missionários, e continuemos a fazer missão até o dia que Jesus veio buscar a sua igreja. É isso aí, o nosso podcast missionário você pode ver no canal 14, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Pode ver no YouTube da SEMAD e no YouTube da READ. Você pode também ouvir através da Rádio Cidade Esperança todo sábado, das 19 às 20 horas. Aí eu falei, Rádio Cidade Esperança. A Rádio Cidade Esperança é a maior missionária que existe. Por quê? Porque tem 24 anos que ela está 24 horas no ar anunciando Jesus, em locais que eu nunca vou chegar, que eu sequer imagino que exista, mas a mensagem de Deus chega lá. Jesus é anunciado e pessoas vêm aos pés da cruz. A gente tem vários testemunhos de pessoas que criaram a igreja através da mensagem que eu vi na Rádio Cidade Esperança. O pastor Hildo Cavalcante, ele tem congregações inteiras criadas através do programa dele. A aldeia inteira aceitou Jesus através de programas da Rádio Cidade Esperança. Então, a Rádio Cidade Esperança é bom que você liga no carro e continua dirigindo, não te atrapalha. Você liga em casa, continua lavando louça, varrendo casa, fazendo o que tiver de fazer, não te atrapalha, pelo contrário, você vai ouvindo rádio, vai entrando na presença de Deus e a coisa vai mudando. Aí eu aproveito e te convido para assistir o melhor programa de meio-dia, que é Voz da Assembleia de Deus. A apresentação eu, Zeni. A gente tem sempre uma mensagem do pastor Raul, tem uma música sacra, aquela música que te chama a presença de Deus, aquela que te faz chorar, porque é só música antiga. Então, sintoniza na 106.9, a mais querida, a mais ouvida, e seja abençoado. A paz do Senhor, obrigada, pastor Jonas, e até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos.
Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.